Olá meus caros, aqui é o Corvo. Neste vídeo meditarei um pouco sobre a breve história chamada Espantalhos, escrita e desenhada pelo lendário mangaka Junji Ito. Como de costume, uma característica recorrente e notória de Ito Sensei, Espantalhos apresentará uma história sobrenatural, com elementos do absurdo, mas que o autor consegue inserir no mundo factual a partir da conexão que as coisas absurdas que imagina se ligam a temáticas tipicamente humanas. Não é minha pretensão neste vídeo resumir ou contar a história para vocês. A melhor apreciação é sem dúvida lendo e contemplando a representação gráfica apresentada no mangá. Mas resgato alguns elementos da narrativa para que assim eles sirvam de introdução para vocês, ouvintes, compreenderem melhor meu interesse em discutir o luto neste breve podcast. Espantalhos conta a história de duas tragédias. Uma delas se refere ao suicídio da jovem Yuki, que se suicidou após o pai negar a ela o direito de se casar com o jovem que ama. O pai, dia após dia, visita sua tumba no cemitério e carrega consigo uma grande culpa e dor pela morte de Yuki. O namorado também faz visitas frequentes, mas encontra resistência por parte do pai, que o maltrata, humilha e tenta impedir sua aproximação do túmulo. Mesmo com a morte da filha, o pai aparentemente não aprendeu muita coisa. Ele inclusive culpa o rapaz pela morte dela, terceirizando sua responsabilidade, depositando-a nele. O cemitério onde Yuki foi enterrada fica ao lado de uma plantação, onde naturalmente há espantalhos cuja função é espantar corvos e outras aves que possam querer se aproximar do plantio. Num acesso de raiva, o pai de Yuki arranca um deles e crava em cima da tumba da filha, de maneira a enxotar o rapaz que dividia com ela um amor, dizendo a ele que estava fazendo isso para que aquele espantalho o enxotasse da tumba como fazia com os corvos no campo. O tempo passa e eles vão embora, mas o pai deixa prostrado diante da tumba o espantalho, não o recoloca no lugar. Ao retornar no dia seguinte, ele percebe que a figura, já assustadora por natureza, começou a ganhar os traços da filha. Cresceu nele cabelos como os dela. E dia após dia, cada vez mais o espantalho vai assumindo características de Yuki, nunca se transformando de fato numa pessoa, mas ganhando um aspecto tão parecido que as pessoas que passam pelo local acreditam que alguém havia confeccionado um espantalho de Yuki e o colocado na frente da tumba. Emotivo, o pai força o espantalho a falar com ele. Dirige-se a ele como Yuki, mas nada acontece. E imóvel. A única coisa que o espantalho faz é assumir as feições dela e fazer pequenos movimentos com os olhos e com uma pseudo-expressão facial. Ele tenta levá-lo para casa, mas lá ele volta a ficar como era originalmente. Há algo no ambiente, na tumba, que transforma o espantalho. Quando a comunidade toma ciência dos acontecimentos, ocorre um fenômeno coletivo previsível. Todos passam a confeccionar seus espantalhos para cravarem diante das tumbas, esperando que eles tomem a forma de dos seus entes queridos que se foram, mesmo que seja apenas a semelhança, alguns traços, a única coisa que terão deles novamente. Em pouco tempo, o cemitério não é mais apenas um aglomerado de tumbas e lápides, mas macabramente também de espantalhos, dezenas deles, todos contendo expressões humanas. Muito bem. A partir deste breve preâmbulo, creio que é possível falar sobre algumas coisas que acredito serem possíveis de refletir sobre este mangá de Junji Ito. Primeiramente, é bastante claro para mim que o elemento do luto é bem acentuado. Despedir-se de alguém querido para sempre não é algo fácil, ao contrário, é um processo dificílimo, que pode levar dias, semanas ou até meses para que a dor aguda possa aos poucos se abrandar. Este é definitivamente um elemento aqui. As visitas frequentes do pai, motivadas pela dor e pela culpa, não cumprem apenas uma função ritualística, de respeito. As visitas ao túmulo de Yuki se tornaram o sentido da vida dele. Embora a jovem tenha falecido e feito a cisão com a existência terrena, a conexão do pai com a jovem ainda é intensa e permeada por bastante sofrimento. Algumas culturas,
mas não todas, acreditam e incentivam a boa vivência do luto. Os ritos fúnebres são realizados não apenas pela necessidade de sepultamento dos falecidos, mas é também uma necessidade de se despedir, dizer adeus. Como algumas pessoas que comungam desta crença costumam dizer, é o momento de deixar as pessoas partirem, seus espíritos migrarem. Há muitos que acreditam que a dor intensa, o desejo incessante de ter uma pessoa querida de volta, a incapacidade de se afastar de objetos ou de restos mortais, ou até mesmo o comportamento de transformar a perda no centro e única razão da sua existência, seria algo que dificultaria este processo de transição. Em outras palavras, dificultaria a real partida daqueles que aqui não podem mais estar. Quando os espantalhos começaram a adquirir feições humanas, isso é algo que me veio à mente. A incapacidade de superar o luto, o desejo constante de reencontro daqueles que foram perdidos, é algo que, de alguma forma, mantém vestígios dos mesmos neste mundo. E, no caso, acabaram sendo refletidos nos espantalhos, que serviram como material de modelagem. O interessante é que Ito Sensei não para por aí. Ele também irá trabalhar no mangá com a dimensão do trauma da morte por parte daqueles que morreram. Em outras palavras, aqueles que morreram não necessariamente saíram ilesos deste acontecimento. Eles podem ter sido afetados traumaticamente por ele também. O desejo de encontrar novamente aqueles que perdemos poderia ser recíproco? Aqueles que partiram poderiam nutrir o desejo de reencontro? Além disso, poderiam aqueles que morreram de causas não naturais terem consciência disso? Poderiam eles compartilhar traços e sentimentos humanos? E a partir disso terem motivações individuais? O mangá de Ito Sensei é capaz de jogar essas coisas no ar. Mas sem sombra de dúvida, na minha avaliação, o fenômeno coletivo causado pela transformação do espantalho de Yuki é o mais emblemático deste curto mangá. Ele não aponta apenas para um, mas dezenas de lutos mal vividos, de vários adeuses que não foram completamente concretizados, de uma dependência e falta jamais suprida, de uma ilusão viva e pulsante de que seria possível se reconectar com os amados. Quando as pessoas passam a colocar seus espantalhos no cemitério, mães levando crianças para conhecer os avós que nunca conheceram, e ao mesmo tempo nós leitores vemos dezenas de espantalhos com feições humanas, mas sem a real capacidade de resposta, de relação com o outro, somos invadidos por um sentimento gigantesco de mal-estar e até mesmo tristeza. Refletimos sobre a condição humana, a fragilidade dos nossos espíritos. Ao mesmo tempo em que sentimos pena daquela pobre gente, talvez este sentimento seja transferido também para a nossa própria realidade. A cegueira e a alucinação provocada pela dor e pela incapacidade de superá-la é algo que está apenas no outro? Ou que também poderia estar habitando em nós, sendo reanimado, enquanto lemos e acompanhamos a história? Para esta pergunta não há apenas uma única resposta. Cada um responderá de acordo com a própria experiência com lutos, perdas e a maneira como lidaram com a própria dor, ou ainda lidam. Espantalhos é um mangá de Ito que afetará pessoas de maneiras diferentes, e que inclusive pode não afetar, caso os lutos tenham sido bem feitos ou que o leitor tenha vestido uma armadura para não sentir nada, por medo de que antigas dores e lembranças possam emergir do lugar que internamente elas foram escondidas, reprimidas. É por esta e outras razões que Ito é um dos meus mangakás favoritos, por esta capacidade que ele tem de representar coisas utópicas que não têm lugar neste mundo de uma maneira nunca segura. Porque enquanto elas fazem parte de uma utopia, estamos seguros em relação a elas. Elas fazem parte meramente da ficção. Elas não podem nos atingir. Mas através de seus símbolos e da habilidade de Ito em fazer o irreal ser capaz de invocar temáticas humanas, suas criaturas e bizarrices passam a ser sentidas na epiderme. Elas afetam nossa mente, coração e alma. É quando o utópico se mistura com o real, e momentaneamente
entra neste mundo. E a sensação de segurança com a leitura não está mais garantida. É daí que surge o horror genuíno. Nada mais a dizer, meus caros. O mangá tem vários outros elementos e acontecimentos, mas como sempre minha explanação não tem intenção de dar muitos spoilers ou abordar tudo. Aos interessados, aconselho conferir. Espantalhos, ou Scarecrows no inglês, idioma que talvez encontrem um mangá para ler com mais facilidade. Um abraço do Corvo e até o próximo vídeo.